Boa noite a todas e a todos, boa noite a todas as pessoas. Para aqueles e aquelas que não me conhecem, eu sou o professor Leonardo, professor de Sociologia do Instituto Federal de Alagoas, um dos coordenadores desse projeto Poéticas do Sertão. Tenho o prazer de compartilhar a coordenação desse projeto com o professor Odair Silva, de língua portuguesa, também aqui do IFAL de Santana do Ipanema. Nós estamos hoje, ao longo do dia, discutindo os contos que nós lemos no mês de julho. No mês de julho nós lemos ao vivo. Está lá no nosso IG TV, IGTV, dá uma conferida lá. Nós lemos 10 contos da Clarice Lispector para comemorar o centenário do nascimento dela. Então, nos 10 primeiros dias do mês de julho, nós lemos 10 contos, chamamos eles de 10 doses, né? Lemos os contos à noite para estimular uma leitura noturna e o hábito de discutir literatura à noite. E hoje, ao longo do dia, nós nos propomos então a apresentar uma breve análise de cada um desses contos. Eu e o professor Odair estamos nos revisando nessa tarefa, chegamos finalmente na 9ª análise, isso significa que temos apenas mais uma. Passamos o dia inteiro em companhia de Clarice Lispector e seu pensamento e sua literatura, até que chegamos então nesse ponto, um ponto crucial, que pelo menos de minha parte é a despedida dessa discussão. Chegamos então ao 9º. E a nona dose, lá em julho, foi sobre um texto um pouco enigmático, um texto muito paradigmático, inclusive para demonstrar, ilustrar um pouco do que a gente discutiu hoje ao longo do dia. O conto O Ovo e a Galinha. Em alguma das análises passadas, eu disse que a Clarice ela tem uma filosofia do instante. Né? Ela pega algo do instante do cotidiano, que parece muito despretensioso, e a partir desse instante ela produz uma teoria da subjetividade, algo da nossa interioridade para falar sobre a nossa experiência. E a experiência, como eu disse, ela tem uma outra temporalidade. Apesar do instante ser muito fugaz, passou rápido, mas a questão da nossa experiência tem uma temporalidade que ela é mais duradoura no tempo. Ao meu ver, O Ovo e a Galinha é um texto paradigmático para falar exatamente sobre isso, sobre um abismo metafísico que tem entre a minha percepção do instante de ver, daquele instante marcado pelo presente, e sobre como eu consigo produzir uma percepção daquilo que estou vendo. Então, o conto basicamente é a personagem, né, uma narração provavelmente da Clarice, que entra na cozinha e aí de relance ela vê o ovo. É o instante de ver. E a partir desse instante de ver o ovo, ela produz um conjunto de reflexões que está para além do momento de ver o ovo. Interessante que eu tenho uma exterioridade, ou seja, eu tenho um ovo que é possivelmente objetificado, e eu tenho a complexificação da minha percepção do que é dizer o ovo. Para aqueles que não estão entendendo nada, eu recomendo que vão lá no IGTV, no IGTV do nosso perfil e assista a 9ª dose, que foi no dia 9 de julho, sobre o conto O Ovo e a Galinha. E é nessa, então, o conto vai fazer toda uma reflexão, então, sobre essa dimensão desse abismo metafísico entre o tempo, né? Então, o tempo presente, que é fugaz, passa rápido. Meus gatos estão brigando aqui no fundo, não ligam para isso. Se vocês forem dizer sobre essa percepção rápida de gatos passando aqui, uma coisa é o instante, é você ter visto. Outra coisa é você produzir um pensamento sobre aquilo que vocês viram de gatos brigando no fundo de uma live. No momento em que vocês vão dizer algo sobre isso, o que vocês viram se tornou passado.
porque há uma impossibilidade entre a percepção do momento e o pensamento e o dizer sobre aquilo que vocês viram. Uma coisa é o susto e a percepção de gatos correndo no fundo da live. Outra coisa é dizer sobre aquilo. Isso é a produção de um abismo metafísico sobre o instante de ver e o momento de elaborar discursivamente sobre isso. Então, tudo que ela está tentando mostrar nesse conto é que essa relação entre perceber, né, a experiência de ter visto e elaborar um discurso sobre a percepção é mediado pela linguagem. E mais uma vez, em mais um conto, a gente entende que a linguagem ela é incapaz de produzir um discurso sobre a exterioridade de um objeto que nós estamos experienciando naquele instante. A experiência é uma coisa, o discurso é outro. Esse diálogo é mediado pela linguagem e essa linguagem ela marca a impossibilidade de fazer uma relação completa. Perfeita, Clarice. Perfeita, bato palmas, né? Por produzir, então, essa metafísica do tempo e da percepção. Eu concluo aqui, então, a minha análise. Eu espero ter ajudado a entender um pouco o conto O Ovo e a Galinha, a partir dessa relação entre percepção e dizer, entre falar e experienciar. Quero dizer que eu me diverti muito ao longo do tempo e eu saio diferente desse processo, desse dia, de ter relido esses contos, de ter pensado na produção desse discurso que eu tenho que trazer para vocês sobre essa análise. Essa reflexão, ela me transformou ao longo do dia, não dá para sair de uma maneira igual quando você entra no pensamento de Clarice Lispector. E eu acho que muito disso, esse pensamento clariciano, tem a ver muito com o projeto Poéticas do Sertão, que é um projeto de intervenção na comunidade. Nós somos 2 professores trabalhando e gerenciando em conjunto com mais 8 alunos e alunas. Então nós somos uma equipe que está pensando diversas atividades, diversas promoções de discussões, diversas intervenções, que esse é o nosso modo de produzir alguma diferenciação nas pessoas. Nós apostamos na arte e na literatura como modo de transformar, de se pensar nesse caminho da interioridade do eu, do nós e do outro, ou seja, de se pensar a alteridade, inclusive a alteridade que habita em nós. E tudo isso é tema da Clarice Lispector. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço. Vou ficar com saudade desse processo, apesar de ter sido exaustivo ao longo de 1 hora, 1h30, produzir uma live com uma análise de conto de Clarice, mas eu saio realizado, com sentido de realização e de uma transformação interna que eu espero ter partilhado com vocês. Quero agradecer imensamente o meu amigo e colega Odair Silva por esse processo que nós estamos exercendo nesse dia, somente numa configuração de uma irmandade muito forte para a gente aguentar esse processo. E daqui a pouco ele entra em live também para fechar esse processo com a última análise do dia. Então eu gostaria de mandar um beijo para todas e todos, saudações a toda a equipe Poéticas do Sertão e até breve a gente se encontra por aí. Um beijão.